Olá, eu sou o pastor João Batista. Eu gostaria de merecer a sua atenção, porque eu tenho uma mensagem para você. Quero conversar com vocês nesta oportunidade sobre a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus em João capítulo 16, versículos de 8 a 12, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus torna claro que a obra da evangelização só seria possível com o poder do Espírito e com a obra que ele realizaria no coração do crente e dos que ainda não conhecem o caminho da salvação. Primeiro, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O termo convencer, ele vem do grego elenco, que significa expor, reprovar, refutar, convencer. A obra realizada pelo Espírito Santo opera em três aspectos em relação ao pecador. Na esfera do pecado, o Espírito desmascara, reprova a iniquidade e o pecado, despertando a consciência da culpa e da necessidade do perdão. Isso leva o pecador ao arrependimento genuíno. Faz-me lembrar a história de um homem que cometeu um assassinato. Ele matou a sua esposa e ele o fez com o uso de uma marreta. Ele passou 20 e tantos anos preso e lá no cárcere, ele teve conhecimento de Jesus como Senhor da sua vida. E quando ele saiu, ele então buscou a primeira igreja batista em Magé e ficou frequentando ali. E inadvertidamente, alguns de nós o chamavam pelo apelido que ele tinha. Ele era apelidado de Marreta. E um dia, ele com lágrimas nos olhos, ele me disse: pastor, não me chame mais pelo apelido, por favor, pastor, porque cada vez que o senhor me chama por este nome, eu sinto a dor do pecado que eu cometi. Então, o Espírito Santo leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O Espírito Santo opera na vida do incrédulo, mas opera também na vida do crente. Convencerá da justiça. O Espírito Santo leva-nos a compreender que por causa do pecado estamos separados de Deus, condenados à morte eterna. Mas a justiça de Deus foi imputada e Jesus tomou o nosso lugar, morrendo na cruz, satisfazendo assim a justiça de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Faz-me lembrar de um louvor que recebi nestes dias em meu celular. Esse louvor, por sinal muito bonito, falava de três coroas. A coroa do vencedor, tão efêmera e passageira. A coroa dos reis, que ostentam vaidade e poder. A coroa de espinhos, que foi gravada na cabeça do meu Senhor, e ele a suportou por amor. Respondi ao meu amigo que me mandou esta mensagem: esta coroa não era dele, e sim minha. Mas ele a tomou sobre si porque sabia que eu não suportaria tanta dor. Fala-nos do juízo. O Espírito Santo leva-nos a compreender que o juízo de Deus
foi exercido e o príncipe deste mundo já está julgado. A justiça de Deus não foi imputada pela morte e ressurreição de Cristo. Também nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou dos mortos para a justificação. Romanos 4, 24 e 25 diz assim: o juízo que Cristo sofreu venceu a Satanás e o príncipe deste mundo. Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Não se trata apenas de uma relação ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando e corrigindo e guiando na verdade. Mateus 18, 15 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 20, diz assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, à justiça de Cristo, ao julgamento da maldade, com vistas a confrontar o crente com seus padrões de justiça, conforme 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Guiar o crente em toda a verdade. João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glorificar a Cristo. João 16, 14 diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Deste modo, o Espírito Santo que opera no crente para reproduzir no seu viver diário a vida santa de Cristo. A ação do Espírito Santo em nossa vida é uma constante, ocorre para que, por vezes, permitimos que a nossa natureza humana prevaleça e tolhemos assim a ação santificadora de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, quando Jesus estava prestes a deixar este mundo, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vou e volto para vós. E esta volta de Jesus, de Deus, do Espírito, se dá na pessoa do Espírito Santo de Deus, que veio para habitar em nossos corações. E habitando em nossos corações, ele nos leva a caminhar segundo o teu querer. Toca-nos com teu poder, com tua graça e com tua misericórdia. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.